o que é completo e balanceado é uma coisa ainda subjetiva, não existem tabelas mandatórias de mínimos para todos os 40 nutrientes essenciais, né, não existem métodos validados e laboratórios credenciados para análise desses níveis nutricionais, para que você possa se utilizar desses métodos e desses laboratórios para poder falar: "Olha, meu alimento realmente tem todas as vitaminas do complexo B, tem todos os aminoácidos", então a gente existe isso, né, essa dificuldade. Isso principalmente num segmento todo que compete por preço, né, os chamados produtos mais econômicos, e às vezes nós vemos produtos que, a gente suspeita da suficiência nutricional mesmo deles, isso é um problema. Então nós temos ainda no Brasil, como um país em desenvolvimento, a vivência dessa disparidade de realidades. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. E hoje nós temos a presença ilustre do professor Allos Cavalhar Carcioff. Ficamos muito felizes pelo seu aceite, professor. Muito obrigado, Stephanie. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse podcast. Eu acho legal todas as iniciativas que tem para divulgar a nutrição, divulgações técnicas que sejam relevantes na área, conceitos corretos, né, que às vezes a gente vê tantas coisas aí que nos deixam até frustrados, né, e preocupados. Então parabéns, né, por esse programa que está fazendo um bom papel aí divulgando as coisas corretas. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Nós que agradecemos, professor. E mesmo dispensando, né, qualquer apresentação, eu vou fazer um breve histórico aqui do currículo do professor Allos. Ele é professor doutor titular da Unesp em Jaboticabal. Ele é coordenador responsável e fundador do Laboratório de Pesquisa em Nutrição e Doenças Nutricionais de Cães e Gatos, professor doutor Flávio Prada. É membro até janeiro da Sociedade Europeia de Nutrição, e aqui no Brasil ele também faz parte da diretoria do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal e da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, além de fazer parte, né, de desenvolver diversas pesquisas, muitos estudos, né, e ser uma grande referência para nós aqui na área da nutrição pet. A gente agradece mais uma vez, professor. E para a gente começar aqui a nossa conversa, né, eu queria conhecer um pouco mais, entender sobre o início do desenvolvimento da nutrição, né? Como que era estruturado o setor, em termos assim de conhecimento técnico, de pesquisa do mercado, o que que a gente conseguia ter lá nos primórdios da nutrição no Brasil? Quando a gente começou, né, eu entrei na faculdade em 87. Não tinha nada. E, na verdade, a gente aprendia só sobre nutrição de animais de produção. Mas eu sempre fui particularmente muito interessado pela área de nutrição. E eu me lembro quando surgiram os primeiros produtos, assim, no mercado, né, as rações estruturadas, havia muita até desconfiança. Então nós tínhamos uma professora Mitica, que era está aí aposentada, mas ela ainda trabalha, está nativa. E ela, lá na faculdade, ela conseguiu 6 filhotes de dog alemão e criou com ração, porque havia até uma suspeita se aquilo realmente era capaz de fazer um cachorro de grande porte, como um filhote de dog alemão, crescer, sabe. Então havia essa relação de novidade com as rações. E aí isso foi evoluindo e passou por um momento onde a gente acreditava que a única solução era a ração, e depois hoje a gente tem uma diversidade de produtos e de opiniões, e as pessoas que falam em dietas caseiras, que é um retorno ao antigo, né. Eu não gosto dessa dieta natural, eu acho que é um nome bastante inapropriado, né, mais de marketing, mas havia todo um cenário assim, né, e
e a gente vai sendo contaminado, né, e pensando sobre esses aspectos, né, de como que era o cenário. E eu sempre gostei da área de nutrição e saúde dos animais. Então eu sou vegetariano já há mais de 35 anos. E na época, como um vegetariano, gostar de nutrição era complicado, porque toda a nutrição de animais era para animais de produção. Você tinha que produzir os animais ali, né, então essa era a única vertente. E eu comecei então trabalhando com nutrição de animais silvestres, que era uma coisa bem filosófica, né, o meu mestrado, meu doutorado foi com isso. Mas por influência do meu orientador, que dá até o nome ao laboratório, que é o Flávio Prada, na época a Anfar chamava, depois virou Anfal e hoje virou Abimpet. As indústrias se congregaram e fizeram um prêmio de pesquisa e a gente conseguiu um financiamento deles para começar a trabalhar, a gente trabalhou com fibra. E aí foi uma entrada que a gente conseguiu, né, dentro da área de nutrição de cães e gatos, então tudo isso era na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, e esse processo começou-se a se desenvolver de uma forma muito simples, embrionária, e o Brasil era totalmente dependente naquela época de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa, mas mais principalmente pela relação comercial com os Estados Unidos, e as empresas elas tinham inclusive consultores americanos, porque a gente não tinha tecnologia de formulação, processamento, extrusão, né. Isso tudo veio vindo lentamente, né, e o Brasil veio se construindo aí ao longo desses 27, 28 anos. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. Biorigem. Sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Professor, mas o senhor acha que teve algum momento específico que marcou essa transição do que tinha antes, de que não era tão fundamentado em pesquisa, agora a gente tem algo, né, tem uma sociedade de nutrição. Então, o que houve, assim, o que marcou esse momento, essa transição, essa troca de chave? Olha, eu acho que o Brasil soube se preparar em várias áreas da agricultura, vamos chamar assim, do agronegócio, vamos colocar o pet lá dentro, né. E o Brasil ele se preparou muito bem na parte de produção agrícola e produção animal, e o pet ele pôde ocupar um espaço e crescer. Do que eu vejo, nós temos algumas características muito interessantes comparados a outros países, que é uma independência e um certo protagonismo da indústria local. Então, no Brasil, existe, a produção de conhecimento e um conhecimento até mais aberto, mais interativo da indústria nossa, e ela soube também crescer em qualidade e ciência, não só em volume e de produtos sendo produzidos. Eh, Essa relação do conhecimento, da geração de conhecimento e da indústria no Brasil, eu atribuo que foi nucleada pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal. O Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, se eu sou ruim de ano, mas acho que ele já está no 25 anos reunindo e congregando a indústria anualmente em um evento. E o evento e o Brasil cresceram juntos. Ele já há um bom tempo entrou com a área de pesquisa, então o fomento à pesquisa no sentido de apresentar trabalhos, ter prêmios para trabalhos, né. E a gente viu que isso somado em paralelo com o sistema de pós-graduação, que também cresceu muito no Brasil, né, pela CAPES, CNPq, pela própria gestão de muitas universidades públicas que o Brasil tem, boas, né, fez com que não só o Brasil, acompanhando a infraestrutura agrícola, vamos assim dizer, oferta de alimentos e coprodutos da indústria animal, como
víscera de frango, óleo de frango, atraindo multinacionais, tanto de ingredientes quanto de equipamentos, quanto de produto acabado para o nosso país. E a soma com a universidade, né, uma universidade que soube ser proativa e nuclear grupos de pesquisa, nós temos aí 5, 6 bons grupos de pesquisa no Brasil, gerando pós-graduandos que hoje estão nessas empresas, né, fazendo um feedback, levando conhecimento para elas. Esse sinergismo todo colocou o Brasil hoje numa situação de um destaque bastante importante. Então, como a Stephanie falou, né, eu estou terminando aqui minha gestão como presidente da maior do maior colégio que da maior sociedade de nutrição veterinária que tem na Europa, é a Sociedade Europeia de Nutrição Veterinária Comparada. E lá é um evento que reúne em torno de 250 a 300 pessoas e pelo menos uns 150 artigos científicos. Estou colocando esses números para a gente entender que cenário que nós estamos falando. E já de alguns anos o Brasil, ele se destaca, tanto ganhando prêmios, quanto em número de pessoas. Eu acho que o país, esse ano, que mais levou, trabalho pet food foi o Brasil. Então, se a gente vê o número total de trabalhos, a Alemanha entrou com o maior número, mas o evento era na Alemanha, e eles também apresentaram muito de outras espécies, bovinos, suínos, aves, mas se a gente olhar a produção em cães e gatos, o Brasil hoje tem um destaque muito grande. E por que isso, né? Pelo sinergismo que houve entre a estrutura de produção que podia ter sido criada, a interface que houve com as universidades, né, participando, trazendo informações. Hoje as indústrias não precisam mais de consultores americanos, né? Quando a gente começou, no começo disso tudo, as indústrias que tentavam adquirir uma certa protagonismo, liderança, precisavam trazer pesquisadores de fora, né, consultores de fora para poder formular, desenvolver, criar conceitos. Havia muita cópia dos Estados Unidos, né, hoje o Brasil ele não precisa de nada disso. E isso foi um fruto de todo esse sinergismo e eu destaco, eu acho que, um veículo de união disso tudo, que foi o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, né, que essas pessoas estão lá, estão interagindo, e eu particularmente, não sei se sou só eu, mas eu vejo no Brasil as pessoas unidas e menos separadas, mais cooperativas e dispostas a somar. Então, isso faz com que a gente consiga, com poucos recursos, produzir ciência de muito boa qualidade. E a gente vê as indústrias interagindo com a universidade com a indústria, os diferentes grupos de pesquisa interagem entre si, não tem aquela ciumeira, né, aquela questão de querer aparecer. E tudo isso criou um cenário muito bonito no Brasil, eu acho. Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Eu concordo plenamente, professora, assim, a gente vem vendo essa evolução, né, eu tô há 10 anos na nutrição de cães e gatos, mas a gente vem vendo e o nosso grupo ainda é muito pequeno, né, a gente vai nesses eventos, a gente conhece todo mundo, a gente conversa com todo mundo, é um dos momentos mais especiais pra gente do ano, porque a gente encontra realmente é aquele momento de vamos, né, nos reencontrar, estamos ansiosos, faz tanto tempo que a gente não se vê, eh, e é isso que o professor comentou, né, então não tem essas rixas, né, a gente é próximo, a gente é unido, e tanto o pessoal da indústria quanto o pessoal da academia, né. Então a sociedade eu vejo que ela, realmente ela amplia essa forma da gente se conectar, da gente aprender, não é só o conteúdo científico, né, ela traz pra gente também essa fraternidade, podemos dizer. E,
Agora a gente tem, além da sociedade de nutrição, né, a gente tem além do colégio brasileiro, a gente tem a sociedade, né, professor, que ela trabalha mais com essa questão da parte dos animais doentes, mas que vem evoluindo muito, as pesquisas estão cada vez mais aumentando nessa área, né, antes não tínhamos tanto, mas hoje a gente tem o senhor que trabalha bastante, tem o professor Fábio que trabalha bastante, a professora Márcia que também trabalham bastante com essa parte de animais doentes, e também tem os prêmios, né, então eu acho que está cada vez crescendo e desenvolvendo mais essa área. A gente tem visto pelo número de trabalhos que vai aumentando a cada ano nesse workshop, né. Isso é muito interessante mesmo. Nós temos isso é interessante, né, tem também o professor Tiago Vendramini, da USP, que trabalha nessa área, e eu vejo que o que ocorreu no Brasil foi muito especial nesse sentido. Havia uma estrutura, havia um sistema universitário que soube dar resposta e todas as partes souberam integrar-se umas às outras, tanto a indústria quanto a universidade, e nós pudemos não só crescer em massa de produto, mas em tecnologia agregada e qualidade nutricional desses produtos. E nós temos uma massa técnica no Brasil hoje de pessoas na indústria muito boa, que veio desse sinergismo como um todo, né? E a gente vê nesse cenário também a estrutura da universidade, que eu acho que o Brasil soube dar uma resposta importante nesse sentido. E como a gente já falou do nosso querido colégio brasileiro, né, eu acho que ali é um espaço neutro, aberto, e a gente quer que todos venham participar, todos os atores desse cenário, né, para que a gente possa continuar crescendo em qualidade, eh, e agregando pessoas, né, para que o nosso país, continue no caminho que está muito bom. Com certeza, com certeza. A gente está aqui, né, para sempre chamar mais pessoas para participar com a gente e incentivar a pesquisa. E aí, já que o senhor falou sobre, né, metodologia, sobre o desenvolvimento científico, técnico, você acha, né, de uma forma geral, que a indústria ela tem investido mais em processos técnicos, né, até de digestibilidade, como avaliação, do metabolismo, na resposta do animal, de uma forma geral? Você acha que isso era menos visto antigamente, hoje evoluiu, mudaram-se técnicas? O que que o senhor acha disso? Eu acho que nós temos desafios grandes ainda e crônicos. Quando nós vemos a suficiência, a qualidade nutricional de um produto PET, nós ainda temos, apesar do grande progresso, limites, porque, são animais que estão cumprindo muito pouca função fisiológica, né, eles não estão crescendo, e a gente às vezes ainda se encontra com a dificuldade, né, de saber se como que está aquele alimento e tal. E, a indústria tem melhorado, mas o que tem ocorrido é uma polarização. Então nós temos desde indústria que estão muito bem, mas nós temos ainda empresas que precisam dar alguns saltos em qualidade da matéria-prima, né, garantir a a qualidade, a segurança alimentar daquele produto, né, a qualidade e consistência da fórmula, porque às vezes há muita variação, né. No cenário regulatório a gente pode e deve progredir ainda, porque o que é completo e balanceado é uma coisa ainda subjetiva, não existem tabelas mandatórias de mínimos para todos os 40 nutrientes essenciais, né, não existem métodos validados e laboratórios credenciados para análise desses níveis nutricionais, para que você possa se utilizar desses métodos e desses laboratórios para poder falar: "Olha, meu alimento realmente tem todas as vitaminas do complexo B, tem todos os aminoácidos", então a gente existe isso, né, essa dificuldade. Isso principalmente num segmento todo que compete por preço, né, os chamados produtos mais econômicos, e às vezes nós vemos produtos que
a gente suspeita da suficiência nutricional mesmo deles, isso é um problema. Então nós temos ainda no Brasil, como um país em desenvolvimento, a vivência dessa disparidade de realidades. Desde produtos que hoje são exportados para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, ou seja, adquirem qualidade internacional, até produtos que a gente precisaria de um apoio, né. Então haverá para o próximo ano mudanças no regulatório, né, na parte inclusive de tributação, de imposto. Quem sabe isso se reflete para que a gente consiga remunerar as empresas de uma forma melhor, sem uma massa tributária tão grande, para que esses, principalmente produtos mais simples, tenham qualidade. Porque hoje, como você perguntou, né, que nós temos para fazer como análise? Ainda é pouco, pelo fato do animal não ter um desempenho, ele está em casa, em manutenção, e às vezes ele é exposto por meses, anos a um produto insuficiente, e a gente não tem uma medida, né. Até no laboratório da Unesp a gente sabe, né, Stephanie, falta estrutura para digestibilidade no Brasil, né, se as empresas quiserem sair fazendo mesmo para conhecer seus produtos. O método é muito estável, é muito estabelecido. Até uma curiosidade, eu não sei se você sabe, quando que foi a primeira publicação com digestibilidade em cães no Brasil? Não sei, professor. Quando foi a primeira? Nem nascido. Foi em 1957. Professor Andreasi, na USP, estudou o óxido de cromo e mostrou que ele é um marcador da digestibilidade em cães. Então, o Brasil, desde 1957, já aprendeu a usar, a fazer isso aí. É muito, muito antigo. Mas eh, a gente talvez precisasse de mais estruturas que oferecessem esse trabalho, esse serviço, né, comercialmente disponível para as indústrias, e a gente criar um cenário regulatório que estimulasse, regulasse as análises de laboratório que pudessem, né, então se a gente fizesse uma digestibilidade e uma análise bem completa de aminoácidos, vitaminas, eu acredito durante a vida de prateleira, não quando você fez, né, mas ali no final da validade, eu acho que a gente teria algo que seria importante para a segurança do consumidor. Sim, com certeza. E hoje, né, acho que só para o público entender, né, que a gente não se baseia em nada, né, a gente se baseia em órgãos da europeus, em órgãos dos Estados Unidos, né, porque no Brasil a gente não tem regulamentação, mas fora do Brasil a gente já tem guias nutricionais que nos orientam, então eu acho que a gente acaba se baseando neles, né, porque é o que a gente tem, mas uma obrigatoriedade realmente, eh, no Brasil ainda fica um pouco a desejar, né, então a gente tem que Existe os órgãos, principalmente o órgão europeu, é o FEDIAF, é muito bom. A ABIMPET, ela se baseou nele, fez umas recomendações, e então a informação existe. Como a gente falou, o Brasil é muito bem preparado e tem técnicos com uma capacidade bem importante, muito bem formados. Tanto é que nós somos um dos países que mais apresentam trabalhos sobre nutrição de cães e gatos, mundo afora, e às vezes ganhamos prêmios desses como os melhores trabalhos apresentados nesses congressos. Agora, quando a gente pensa na massa de indústria geral, ela ainda é um pouco solta nesse aspecto, né, e como ela deve se organizar, acaba ficando um pouco, livre e decidido pelo responsável técnico, né. Então eu acredito que até esse responsável técnico precisaria de uma base para poder trabalhar melhor dentro da sua empresa, né, e esse é um caminho que eu acho que a gente poderia ter algum aperfeiçoamento. né, cada vez mais especializações, né. E aí a gente acaba entrando até no título de especialista, né, o porquê que a gente incentiva tanto, esses estudos, essa base científica. E aí aproveitando que o senhor comentou sobre esses estudos, né, os estudos de base, hoje a gente já não tem tantos estudos só de base, né, a gente já tem estudos que falam de biodisponibilidade do nutriente,
resposta metabólica, saúde intestinal. A gente vê que está tendo essa evolução, mas você vê que tem algum momento que isso realmente teve essa mudança? O que que motivou o pessoal a investir mais nessas alterações, né, entender mais, essas respostas? Nós temos isso acho que passa pela evolução natural, e não é só no Brasil, global, do papel do pet na família. E isso significou, com essa humanização dos animais, que até vale a pena meditar se ela foi correta e boa para os próprios animais ou não, né, essa humanização. Mas de toda forma as pessoas, transportam para eles necessidades que são do ser humano, necessidades culturais, e é lógico, pela ligação afetiva, a qualidade de vida, da dieta e da saúde desses animais. Então isso representou uma evolução enorme do mercado pet, que passa desde o número de escolas de veterinária, que o Brasil é campeão absoluto, né, até essa explosão de serviços e dietas para os animais. E a ciência, ela vem empregando, sendo usada nesse caminho, né, e isso também motiva, que a dieta hoje ela traga outros atributos, né, que com maior chance vão favorecer o bem-estar, a longevidade, a saúde. Então, isso tanto é interessante por, permitir um desenvolvimento científico nisso, comparar com a aplicação disso, né, nos produtos para animais. Naturalmente, surgiu nesse processo a individualização cada vez maior do cão, do gato, e essa individualização gerou como consequência na indústria a segmentação cada vez mais estrita de tipos de produtos, até mesmo a receita individual e o retorno da dieta caseira, que é algo que nos preocupa pessoalmente, porque se eu comento que no cenário regulatório nós temos muita dificuldade, temos muita não, temos ainda o que melhorar na indústria, desculpa. Nesse cenário de alimentação individualizada é muito mais complexo, porque pessoas que não têm a competência, por não serem realmente conhecedores da nutrição, fazem dietas, né, individualizadas, baseadas em alimento caseiro, e isso tem sido um problema mais que uma solução. Agrada a pessoa, ela se sente bem, essas pessoas buscam remuneração nesse tipo de atitude, né, mas, não tem sido muito interessante para os animais, eu penso, e nem para a sociedade, por criar uma competição alimentar. Então o Brasil, ele é um país em desenvolvimento, nós temos ainda segmentos da nossa população que têm insegurança alimentar, dificuldade de acesso a alimentos, e esses alimentos caseiros que eram para as pessoas, né, sendo se eles como está hoje ainda é muito pouco, mas se isso amplia demais, vai criar pressão sobre toda a cadeia alimentar, né, do Brasil, e essa competição não seria muito interessante. Ecologicamente também é bem desvantajosa, né, que o alimento pet food ele é muito melhor no ponto de vista tanto de segurança alimentar quanto ecológica. Então nós temos um cenário aí de conflitos, né, que fazem parte da própria sociedade capitalista normal que a gente vive, e que são saudáveis até certo ponto, porque eles geram nesse debate sempre crescimento, né, e nós vamos construindo cada vez coisas melhores. E o senhor comentou algo, né, da individualização, da dieta caseira. Eu acho que é sempre bom lembrar que a nutrição ela não vai apresentar uma deficiência de uma forma brusca, né, ela demora para aparecer um sintoma, uma alteração clínica. Então, às vezes esse desequilíbrio nutricional, muitas vezes nem é investigado, né, porque o o veterinário não sabe, né, que tem essa alteração, não sabe o que que pode causar essa deficiência nutricional. Então isso é sempre um alerta que a gente tem que dar,
né, isso já foi conversado em outros episódios sobre dieta caseira, mas é sempre bom a gente lembrar, né, do quanto é importante procurar pessoas que, né, saibam sobre nutrição especialmente, para não causar esses déficits nutricionais. É, você perguntou há tempos o que que surgiu de melhor na garantia, né, e na avaliação da qualidade da ração, né, dos alimentos, desculpa. Então é isso que você falou, a gente tem essa dificuldade para o animal não estar em crescimento, não estar desempenhando uma função que eu posso medir do ponto de vista fisiológico, né. E se a gente pensar o quanto nós sabemos da dieta caseira, é muito pouco, porque mesmo a digestibilidade do chuchu, da abobrinha, a gente nunca mediu isso aí, se mediu foi uma coisa isolada, né. A gente trabalha muito teórico, toda essa abordagem ela é muito teórica, pouco estudada, então a gente tem que ter essa consciência e tomar cuidado, né. Sim, sim, com certeza. E pensando nos conceitos, professor, já que o senhor falou, né, de base, né, de alteração, de evolução, que conceitos antigos, assim, né, que vieram lá da base, o senhor acredita que algo precisa ser revisto ou eliminado mesmo, por conta dessa evolução que a nutrição vem apresentando? Eu acho que se a gente pensar nesse cenário de 20 anos, 20, 30 anos, né, que foi o grande desenvolvimento do PET, nós cada vez mais entendemos algumas coisas dos carnívoros, né, porque talvez a gente possa pensar que o primeiro carnívoro que a gente estudou um pouco mais a fundo foi o gato, né, e até então a gente entendia só de outros animais que eram onívoros, né. Então o gato nos trouxe grandes surpresas, né, que são as particularidades nutricionais dos gatos, e a busca da nutrição na geriatria, né, nos animais idosos. Esse é um outro aspecto bem particular da nutrição animal. Então, se a gente imagina o frango, coitado, né, ele nunca deixa quase de ser pintinho, porque com 40 dias ele é grande, mas ele é muito novinho ainda, né, então ele é um indivíduo bem novo. E então eles a gente pega animais no fim da máxima faixa de crescimento, né, geralmente para consumo, ou no auge de produção. Então, quando os animais não estão mais produzindo, ou seja, começam a envelhecer, eles são descartados. Essa justamente é a faixa que é importante no PET, né, é uma faixa bem larga, né, da população. Então é um outro aspecto, e aí a gente nem tem tabela nutricional, não sei se haverá uma tabela nutricional, mas há uma acomodação de níveis nutricionais, principalmente de energia, proteína e vários nutrientes antioxidantes, né, bastante importante. Mas os conceitos fundamentais da nutrição, eu acho que não mudaram. Eles são os mesmos, sabe. E eu acho que nós temos que nos conscientizar disso. Nós temos particularidades na aplicação, por ser uma população adulta em manutenção, depois uma população idosa, que são novidades. O estudo mais aprofundado dos carnívoros e suas particularidades, nas suas necessidades nutricionais, mas o fundamento nutricional ele não mudou. O que eu vejo que aumentou muito são os métodos para obtermos essas respostas fisiológicas, dos indivíduos. Então, um exemplo, quando eu comecei ninguém falava em microbioma, nem existia essa palavra. Mas nós fomos descobrindo que o que o animal come modula o ambiente intestinal por meio das bactérias. É uma interação entre o hospedeiro, seu sistema imune, o alimento e a microbiota. Então, são aprofundamentos de um conceito, mas o conceito de que o que você come tem a ver com a sua homeostase intestinal, ele é antigo, mas a gente foi percebendo ele de uma forma cada vez melhor. Nutrigenômica. Então, é uma outra área bem importante, e isso foi bem novo, bem interessante na ciência, porque
A gente chegou a imaginar que quando você fizesse o sequenciamento genético do indivíduo, você descobriria quem ele é. Mas agora viram que infelizmente não é isso, porque os genes expressam ou não expressam, né. Então você tem genes que são escondidos, genes que são expressos e vão produzir proteínas. Então a gente começa a investigar. Nós, por exemplo, estamos no estudo agora com isso, a gente deu um painel de antioxidantes para o animal e vai ver como isso vai mudar a expressão gênica desses animais. Então, essas ferramentas, elas nos permitem investigar melhor a origem dos fenômenos. Então, o fenômeno de que a cada vez mais a gente consegue pensar como a célula expressa uma resposta fisiológica, ou por meio da proteômica, metabolômica, genômica, né? Ou a microbiota, como que aquilo interfere. Mas o conceito básico da nutrição, esse não mudou, é só mais aprofundado daquela estrutura. Então, se a gente, pega um livro antigo, talvez as consequências, a explicação do porquê uma deficiência de zinco altera a pele, aprofundou bastante. Mas que o zinco é o elemento que está envolvido numas reações chaves que acabam por estruturar a pele, o sistema imunológico, por exemplo, isso não que houve uma revolução nesses aspectos, né. E por fim, o que tem, também, mudado e a universidade tem corrido atrás? São métodos para que a ciência continue evoluindo e produzindo informações da forma que respeite o bem-estar daqueles indivíduos, dos animais, dos cães e gatos. E aí eu brinco, eu falo que a gente usa como modelo experimental hoje o homem, né. Então brincava antigamente, ainda hoje, né, grande quantidade de estudos começam nos ratinhos, né, então se desenvolve modelos nos ratos, depois modelos nos animais um pouco maiores, até chegar no ser humano. Mas a gente tem pego modelos que foram desenvolvidos em pessoas, para que são, assim, que respeitam todo o bem-estar da né, e livre de ficar preso em gaiolas, nessas essas questões muito de laboratório, e trabalha na casa onde o animal vive. Então essa é uma fronteira que os estudos têm caminhado. O lado complicado é que isso limita muito o que pode ser feito. Em laboratório, às vezes, a gente conseguiria coisas mais rápidas e diretas, mas permite observar questões que o laboratório não te mostra. E às vezes a gente via de uma forma incorreta, e agora a gente começa a perceber que não era bem como se imaginava. E, de qualquer forma, essa é uma realidade, né? Lógico que nós vamos respeitar o bem-estar de todos os animais, incluindo cães e gatos, e nós temos mesmo que usar estes métodos que são livres de qualquer restrição e sofrimento. Perfeito, professor, perfeito. O senhor comentou sobre as pesquisas, né, a ciência na academia, né, n no ambiente da universidade. Como que a gente faz para equilibrar o desejo da indústria e o desejo da academia, né, porque são pesquisas que objetivam, no final, a ciência, sim, mas que elas podem caminhar de formas um pouco diferentes. Como que o senhor faz para equilibrar esse desejo? É difícil, a gente sabe. Existe um livro que fala sobre isso, não vou me lembrar agora o livro, mas eu preparei um estudo sobre isso para os alunos, e a gente pode trabalhar em vários quadrantes. Então nós temos quadrantes que seriam áreas da ciência que têm alto impacto, prático. Então seria o quadrante de, ah, ai, me fugiu o nome. O cara que inventou a lâmpada, o quadrante de, você não lembra, Stephanie? Quem que inventou a lâmpada? Não lembro. Ai, me deu um branco agora. Você tem o quadrante de Pasteur, que é um quadrante teórico que envolve o conhecimento científico
e o Thomas Edison, desculpa. Você tem o Thomas quadrante Edison. Edison, você tem o quadrante de Edison, que é o quê? São pesquisas totalmente aplicadas. Eu queria gerar uma lâmpada, eu queria gerar o telefone. Essas pesquisas têm sua importância, porque elas dão um resultado imediato para uso industrial. E você tem um quadrante que é chamado quadrante de Bohr, porque Bohr foi o cara que propôs a teoria atômica atual. Então o que ele faz é o quadrante de Bohr representa os estudos que são puramente científicos. Então eles são, conhecimento pelo conhecimento, avaliado pelos seus pares, cuja aplicação vai ser muito distante na prática, se é que haverá. Mas de toda forma, é o conhecimento do mundo, né, então ele é muito importante também. Entre esses 2 quadrantes, que seriam extremos, né, Edison e Bohr, você tem o quadrante de Pasteur. O que que Pasteur fez? Pasteur foi contratado pela indústria para entender a fermentação da cerveja. Só que ele pôs aquilo no microscópio e desenvolveu e descobriu que existe bactéria. Então, ele é o pai da microbiologia. A microbiologia é uma ciência que permite e o conhecimento da microbiologia revolucionou o mundo, né, como o conhecemos. Então, o Pasteur, ele misturou tanto o conhecimento de relevância científica, quanto o conhecimento de relevância prática, porque ele efetivamente conseguiu entender os processos de fermentação. Na época de Pasteur, falava da alma do vinho, porque ninguém entendia como, às vezes, formava álcool, às vezes aquilo formava vinagre, né? Qual que ficava ali? Então achava que era uma coisa mística, né, e ele falou: "Não, isso aqui são as bactérias, as leveduras que estão fermentando aqui, né". Então, como pesquisador, a gente tem que sempre tentar trabalhar no quadrante de Pasteur. Se você é uma pessoa da área de física, talvez você vai trabalhar no quadrante de Bohr, mas na veterinária, na zootecnia, a gente tem que tentar trabalhar no quadrante de Pasteur. Às vezes, você tem que trabalhar no quadrante de Newton mesmo, de Einstein não, ai, fugiu o nome de novo. Edison. E Edson, desculpa. Porque você vai fazer uma coisa bem simples ali que vai gerar uma patente ou vai gerar uma aplicação de alguma coisa, que aquilo vai gerar um produto e vai movimentar a economia. Todos esses quadrantes têm o seu papel, mas quando você pergunta como compatibilizar o conhecimento científico, o crescimento científico com o conhecimento técnico, ele é no quadrante de Pasteur. Então um exemplo, eu vou testar uma coisa que é um produto para a saúde intestinal. Então, em vez de a gente fazer um teste muito simples de score de fezes, digestibilidade, por exemplo, a gente pode dar uns passos além e entender a interação daquilo com o sistema imunológico, com o sistema inflamatório, né? Como aquilo se relaciona com o surgimento de alguma doença. E aí a gente pega o evento biológico que ocorre no cão, no seu metabolismo, nas suas células, e estuda com um pouco mais de profundidade. Põe aí um microscópio de Pasteur, tenta encontrar aquele mundo microbiano, ou seja, tenta encontrar alguma coisa ali por trás. Essa sensibilidade, ela depende tanto do pesquisador quanto do financiador, que é a empresa. A empresa ela pode buscar um teste muito simples, você vai ficar restrito, né, a um experimento ali que você de Edison, né, que você vai entender ali o que está ocorrendo. Você pode agora complicar um pouco mais, né, você vai gastar mais, mas você vai gerar algo que vai contribuir para os próximos pesquisas, para novas hipóteses, para novas teorias, e você explicar um pouco a mais o que está ocorrendo cientificamente naquele evento biológico do organismo, interação dele com a dieta, e aí você já consegue penetrar no campo de Pasteur. E cabe, né, ao governo, né, a financiamento de pesquisa, você trabalhar no quadrante de Bohr, que seria você ir a fundo em métodos e processos que não necessariamente vão gerar um produto ou estão ligados a algo que você ao final vai vender. "Ah, vou vender uma ração porque eu fiz isso", né. O governo tem que fazer isso. E também o pesquisador tem que ter sensibilidade que ele deve evitar, né, se possível, usar o dinheiro público para o quadrante de Pasteur ou principalmente o de Edison. Porque é importante a indústria ajudar nesse processo.
e aí ele, quando tiver acesso a um financiamento público, ele buscar algo que tenha relevância científica predominante, do que uma relevância tecnológica predominante, né. Então eu vejo nesses 3 cenários, né, nesses 3 quadrantes, uma forma didática da gente entender os caminhos da ciência e da pesquisa, e como nós podemos criar um balanço para otimizar o processo. Porque se nós só fizermos o trabalho dentro do quadrante de de pesquisas mais simples e que de Edison, né, que vão ali produzir coisas imediatas, esse processo ele se esgota com o tempo. E nós não conseguimos fazer as grandes descobertas que podem vir a mudar e gerar coisas num outro nível de geração de tecnologia, de bem-estar, de compreensão das coisas, mesmo, né. Sensacional, adorei a forma que o senhor explicou, professor. E já que, né, a gente está falando de futuro, né, de novas descobertas, o que você acha que é o grande desafio da nutrição nos próximos 10, 20 anos? Você já parou para pensar nisso? O que que a gente tem aí para descobrir mais? Olha, às vezes eu penso que eu sou um pouco simplório, sabe. Eu acho que nós temos que descobrir muito, mas a maior parte do que a gente estuda, na verdade, está aí dentro do quadrante de Edison, né, só que nós falamos nisso, né, e que a gente já sabe o básico, sabe. E o grande desafio nosso hoje é lidar com um lado do capitalismo, que é essa questão da geração constante de coisas novas e do abandono de coisas antigas, como se elas não servissem mais, né. Então eu vou exagerar, não é isso, mas, por exemplo, imagina a moda, né, então você tem determinadas roupas que elas fazem a função de ser uma roupa, ter até uma estética, mas passa 2, 3 anos você fala: "Ah não, não vou mais usar isso aqui já não é mais moda", né, mas você trocou uma coisa por outra, que na verdade é mais estético do que real. Então é um exemplo forte, eu sei, mas nós fazemos um pouco disso na nutrição, a gente troca coisas. Ou, por exemplo, cereais, milho, sorgo nunca foram nenhum problema, mas agora nós temos as rações Grain-free e virou uma obrigação. Eu atribuo quase como moda, sabe, quase dentro desse exemplo que eu dei. Porque a gente em custo, impacto ambiental, a gente trabalha com matérias-primas que a gente conhece muito menos, que tem mais custo de produção, transfere esse custo para produto, para o dono do animal, mas e para o animal, teria alguma vantagem, né? Não sei. Então eu acho que hoje é um balde de água fria, né, todo P&D, mas eu penso que esse é o desafio nosso, da gente eu vejo isso sinceramente. De uma época onde a gente começou, que as pessoas não acreditavam, não tinham noção de nutrição e era tudo empírico e a gente buscava, né, todo o esforço era trazer o contexto científico. Falar: "Olha, você tem que dar zinco para o animal, você tem que fazer isso, você tem que ter a biodisponibilidade, cada tipo de mineral". Isso foi crescendo, nos trouxe um know-how, mas hoje o foco muda para coisas que não sei mais qual é a relevância para o cão ao final da vida dele, para o gato ao final da vida dele, né. E a gente, um processo de crescimento, manutenção da empresa voltado nessas estruturas de geração de formas e de novas, tendências, marketing, mas que eu não sei no planeta Terra quanto aguenta isso, né, não sei, o quanto que a gente teria que avaliar o quanto disso é concreto, sabe. Então eu acho que hoje nós temos esse desafio. Então você tem a pessoa que defende a carne crua com ossos, aí você tem o outro que defende o gato vegano. E aí, como que nós vamos compatibilizar tudo isso? Hoje eu acho que esse
um desafio que a gente vive e importante. Sim. Isso tudo também, às vezes, a gente para pensar, né, será que essas tendências elas vieram para ficar ou elas são tendências passageiras, né? Eu acho que é muito da nutrição humana, muita coisa se agrega, mas a gente ainda não tem essa visão tão grande, tão explícita, né, do que vai ficar realmente. Eu acho que isso é algo para a gente filosofar bastante, porque Hoje o que fica é a mudança né, pela mudança. Então, você tá você vai nesses eventos mais, assim, técnicos, não científicos, técnicos, é sempre a busca de uma proteína nova, de uma embalagem nova, de uma forma nova, porque o ser humano precisa consumir algo novo, algo que ele ajuste ao que ele imagina que é o cão dele, né. Então outra coisa que mudou foi isso. Numa época inicial, você, existia uma pessoa que estudou muitos anos, se formou nutricionista e ele passava a ser alguém que comandava ali a nutrição e o desenvolvimento de uma empresa. Hoje, sinceramente, essa equipe de nutrição atende a demanda de marketing, né, e com coisas que os benefícios precisam ser vistos o quanto são reais em termos do impacto ambiental, de custo, impacto social, né. E então esse é o grande desafio que eu acho que o setor passa hoje, para mim eu vejo como um grande desafio, né. Então, por exemplo, fontes de proteína, sabe, as pessoas ficam discutindo, mas o fundamento que é disponibilidade de aminoácido, perfil ideal de proteína, função metabólica, isso não é estudado, né, porque você fica no quadrante de Thomas Edison ali, né, você não vai para o de Pasteur, menos para o de Bohr, né, então e a gente se perde nesse processo. Eu acho que isso é uma coisa que me preocupa e no cenário atual, né, que veio pelo grande desenvolvimento e humanização do animal, né, e a necessidade de você atender a expectativa. Então, quase que houve uma inversão. Em vez de ter um núcleo de pessoas recomendando uma dieta por ela ter determinadas características nutricionais, você colhe do consumidor o que que ele gostaria, você tenta entender as necessidades dele, e aí você acomoda o seu produto às necessidades e expectativas dele para que haja uma compra. E isso, em princípio, não tem problema nenhum, desde que a nutrição permaneça sempre como principal ponto, mas não é sempre isso que é visto. Então, às vezes, aquela necessidade do consumidor se torna prioritária e você adapta como pode a nutrição e o processo para que você consiga esse produto que tem maior potencial de venda. Então isso é um problema, eu acho. sim, com certeza. E professor, para a gente finalizar, qual a sua mensagem final? O que que você considera importante para orientar quem está começando na nutrição, quem já está há bastante tempo na nutrição, tanto do ponto de vista científico, de mercado, o que que a gente vai ver aí para o futuro? Olha, eu não sei o que nós vamos ver para o futuro, né. Eu até por tudo isso tento ficar mais no passado, no presente, tô brincando, né, mais no que é concreto. Mas o que eu diria é que é uma área fascinante, eh, é saúde pela saúde dos animais, então é uma das poucas áreas na veterinária, na zootecnia, onde a gente faz a nutrição visando a saúde do animal, isso para mim é muito importante, né. Então a gente visa ele mesmo, por ele mesmo, né, então eu acho que isso é muito gratificante. A gente vê a importância dos animais na família, né, então a gente imagina que nós estamos participando de alguma forma na estrutura social, porque o ser humano é uma família multiespécie, sempre foi, não é novo isso, né, desde 15.000 anos a gente convive com os animais.
A gente até hoje convive com menos animais, porque a gente colocou um cão de gato. Os nossos avós, bisavós, no sítio, conviviam com porco, galinha, pato, coelho, então estava todo mundo ali dividindo aquele ambiente, né, e vivendo juntos. Então a gente tem essa necessidade, então eu acho que é muito legal. O Brasil, eu acho que ele está muito bem, tem tanto para quem quer fazer pesquisa, o Brasil tem ambientes interessantes, ótimos grupos de pesquisa, ótimos professores e uma indústria bem criativa e que está crescendo, e uma indústria desperta para o investimento em pesquisa, e acredito que aqui nós temos, sabe, como contribuir até num cenário mundial bastante, né, com bastante informação, bastante coisa. E nós só precisamos ver onde nós queremos ir com isso, na estrutura de criação de produtos e que priorizem o quê, né? Se é o meio ambiente, se é a sustentabilidade do planeta, se é o bem-estar dos animais, o que que nós colocamos como prioritário nesse processo. Eu acho que essas reflexões eu deixo aí para que a gente faça, né, e não se esquecer disso, né, nós como a gente pode, quando a gente pensa na ecologia, é como pensar na terra como um organismo só, né, então você não pode pensar só no intestino e esquecer do coração, você não pode pensar só na pele e esquecer dos ossos, então o sistema planetário tá aí, tem que sobreviver. Então tudo tem impacto, e a gente tem que tomar muito cuidado com o impacto do que a gente faz. E a gente não pode, principalmente considerando que zootecnistas, veterinários são pessoas que tiveram uma formação de terceiro grau, é buscar soluções que esqueçam isso, né, e a gente faça coisas que às vezes nem são tão melhores para os animais, no máximo vão ser iguais às outras, mas que podem nos complicar no futuro bastante, né. Então, em termos de sustentabilidade, eu acho que isso que seriam mensagens finais aí para a gente meditar. Sim, com certeza, juntar esse quebra-cabeça, né, fica às vezes um pouco difícil, mas necessário, né. Então, obrigada professor, obrigada por aceitar o nosso convite, a gente sabe o quanto a sua agenda é lotada. Não, nada Obrigada por obrigada por participar com a gente desse episódio, foi, assim, um crescimento muito grande que a gente teve ao aprender, né, toda essa evolução, a sua forma de pensar, a forma de visualizar a nutrição. Então, muito obrigada por dividir todo esse conhecimento com a gente. Eu espero não ter sido excessivamente chato e preocupado, né, falando de problemas, mas eu acho que se a gente se põe a refletir, eu acho que é bom, né, pensar nisso. Mas foi um prazer muito grande, Stephanie, e eu sou muito motivado, e eu acho que é muito legal, que a gente tenha tanta gente boa mesmo, né, e empresas muito legais no Brasil, e que todo mundo quer acertar e fazer o melhor, né. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito, muito obrigada. Pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Obrigada.